Garantir a vacinação infantil é fundamental para proteger a saúde das crianças. Mesmo o Brasil sendo referência mundial em programas públicos de imunização através do SUS, estamos enfrentando um desafio preocupante: a baixa cobertura vacinal entre os pequenos, especialmente contra a Covid-19. Situação que tem levado ao aumento de casos graves e de mortes de crianças em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. A baixa cobertura da vacinação contra a Covid-19 em crianças. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Patrícia Boccolini. Ela que faz parte do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite e espero tirar as dúvidas, responder as perguntas da melhor forma possível. Patrícia, qual é o cenário atual da vacinação infantil contra a Covid e qual seria o ideal? Olha, nos últimos anos, né, nos 2 últimos anos, né, realmente a vacinação contra a Covid para crianças, ela está bem ainda aquém do esperado, né? A gente tem que levar em consideração também que a entrada da vacina, né, na faixa etária, por exemplo, de crianças menores de 5 anos, ela não foi de uma vez só, né? Primeiro, a gente teve a liberação da vacina para crianças de 3 a 4 anos, e primeiro foi a partir de 5, depois para de 3 e 4, só depois para os bebês, né, acima de 6 meses, né? Então, isso pode ter ajudado a retardar um pouco, porém, de qualquer jeito, a gente ainda está com uma cobertura muito aquém do esperado. Por exemplo, a gente, dependendo do imunizante, a gente tem o que a gente chama de uma meta, né, para aquela população-alvo. Isso varia, dependendo do imunizante, por exemplo, BCG é 90%, enfim. Mas, assim, as coberturas para as crianças, a gente muitas vezes não está chegando nem na dose completa a 20%. Então, quiçá a gente pensar numa meta ideal, que seria vacinar, obviamente, o maior número de crianças possível para a população-alvo, aqui no caso, citando como exemplo crianças menores de 5 anos, mas a gente ainda está muito longe disso, né? Então, a gente não está nem perto de 90%, 95%, que seria o ideal para a gente conseguir controlar o vírus. Só que a gente está enfrentando várias barreiras ainda e a gente ainda não tem uma vacinação nem perto do ideal, né, nesse momento. E qual é a faixa etária que está mais desprotegida nesse momento, Patrícia? A faixa etária das crianças, né, entre crianças e adolescentes. Sim. A faixa etária que está mais desprotegida são as de crianças menores de 5 anos. As crianças menores são as crianças que são mais vulneráveis também, né? Então, esse público de menores de 5 anos são as mais vulneráveis e também as que estão com as menores taxas de cobertura vacinal, apesar de a gente ter disponível a vacina. Uhum. Quais são os fatores que têm mais contribuído para essa baixa cobertura? Olha, eu diria que são basicamente os mesmos que têm contribuído com, a gente pode dizer, não só para a vacina da Covid, mas para a vacinação em geral, né? Por exemplo, eu destacaria primeiro, acho que é uma falsa percepção dos pais, né? E também acho que da sociedade como um todo, de que a Covid-19 ela mata crianças, né? Então, assim, sendo bem clara, né? A gente teve vários discursos que foram muito propagados nos últimos anos, como se as crianças não morressem por Covid. E o que os números dizem não é verdade. Então, as crianças, elas contraem o vírus, elas adoecem, se internam e morrem por Covid. A gente teve, ano passado, em 2023, a gente teve mais de 400 mortes de Covid de crianças menores de 5 anos, já Já com a com a vacina vacina disponível. disponível, mas crianças não vacinadas e que foram para Isso,
Para o caso e que grave foram e que foram para foram para o óbito. caso grave e vieram a óbito. Então, assim, a gente tem muito dessa, né, essa falta de percepção, porque, por exemplo, se a gente for comparar isso com outras doenças, também evitáveis por vacina, mas eu sou mãe também de uma criança, agora ela está com 6 anos, mas, por exemplo, no colégio eu vejo assim, muitas mães com muito mais medo de outras doenças, por exemplo, meningite, sarampo. O Covid ainda não representou para elas um real risco, né? E essa percepção é totalmente errônea, porque, né, como eu falei, trouxe aqui os dados, as crianças morrem sim por Covid. Então, essa questão, e também, obviamente, hesitação vacinal decorrente disso, decorrente de várias desinformações, várias fake news que foram propagadas nos últimos anos, né, em relação à vacina, em relação à eficácia da vacina, isso põe muito em dúvida, né, os pais. Né? Então, isso tudo junto, isso contribui para essa hesitação vacinal, que é uma questão gravíssima que a gente está vivendo, e não só para a vacinação da Covid. Tá? Isso infelizmente, também está chegando, né, em outros imunizantes do calendário SUS, né, do calendário infantil do SUS. Uhum. Você citou aí a meningite. Proporcionalmente, a Covid está matando mais crianças do que a meningite, né? Infelizmente, sim. Eu disse o dado de 2023, né, que a gente tem. Eu não tenho os dados de meningite de 2023, mas, por exemplo, eu tenho de 2022. Em 2022, a gente não chegou nem a 100 mortes de crianças menores de 5 anos por meningite no Brasil, tá? Mas em 2022, eu não estou com o dado de 2022 aqui, mas em 2023 a gente teve mais de 400 mortes de crianças por Covid, e isso já foi uma redução em relação a 2022. Ou seja, apesar de eu estar comparando anos diferentes, meningite de 2022 e Covid de 2023, olha a diferença de um para o outro, quase mais de 4 vezes o número de óbitos de crianças por Covid se comparado com meningite. E são ambas doenças, né, frisando, então, ambas as doenças que são mortes evitáveis, porque já temos vacina para ambas as doenças, só que uma está matando muito mais do que a outra. A gente já tem aí uma longa campanha de vacinação, né? Primeiro nos adultos, depois nas crianças, ou seja, a segurança e a eficácia da vacina já estão mais do que comprovadas, né? Sim, a gente vários estudos já foram feitos e colocar a questão da eficácia e da segurança, isso também contribui para a hesitação vacinal. Isso também é uma desinformação que é gerada, porque todas as vacinas que estão em uso atualmente no Brasil, eles foram liberados pela Anvisa, e a Anvisa se baseia nos estudos que foram feitos com esses imunizantes, né? E esses estudos, todos eles passaram por protocolos muito rigorosos, né? Estudos rigorosos, enfim. E a Anvisa se baseou em vários estudos para ir liberando os diferentes tipos de imunizantes que tivemos, né? Para a Covid, enfim. E a E isso gente já tem atestando milhões de a crianças no mundo segurança. vacinadas, né, Patrícia? Exatamente. A gente, Não apesar há de mais ter motivo, né? Real. não há motivos. Não há motivos reais para que a gente continue duvidando da eficácia e da segurança, principal da segurança da vacina contra a Covid. Muitas vezes as pessoas dizem, porque é uma vacina que foi feita em tempo recorde. Gente, a vacina da Covid, ela não foi feita em tempo recorde. Determinadas tecnologias já vinham sendo trabalhadas há muito tempo. Essa do RNA é uma tecnologia que já existia há muitos anos, né? E, obviamente, que a gente vivendo num contexto de pandemia, a gente Aproveitou o teve que já todos os tinha de recursos pesquisa, né? possíveis. Aproveitamos o que já tínhamos e todos os recursos financeiros e Sim. humanos
foram voltados, né, para isso. Então, obviamente que a gente não pode comparar uma vacina que foi descoberta nesse contexto com uma vacina que demorou 20, 30 anos atrás em outro contexto, né? Então, assim, a gente tem que Muito menos tomar muito cuidado com financiamento, isso. né, Patrícia? Menos financiamento, mas se basear principalmente nos estudos, né? E na qualidade da Anvisa, em tudo que a Anvisa se baseou para poder liberar as vacinas aqui e nos outros países também, que não foi só no Brasil. A gente tem todos esses órgãos de controle, tal como a Anvisa em outros países, e que também passaram os estudos, tudo isso passaram por critérios rigorosos para as vacinas serem liberadas. Em termos de regiões no Brasil, existem regiões mais protegidas e outras menos protegidas? Infelizmente, sim. A gente tem algumas regiões no Brasil em que a cobertura vacinal ela é menor, né? E isso também a gente pode dizer que isso também está relacionado com essa questão da hesitação vacinal e com propagação de desinformação em relação à vacina também. Região norte, principalmente a gente estava com uma cobertura vacinal muito baixa, né? Isso faz com que o Ministério ele tenha um olhar diferenciado para as regiões, porque a gente não tem o que a gente chama de uma homogeneidade na vacinação no Brasil. A gente tem bolsões com alta cobertura, mas temos vários lugares com baixa cobertura. E isso para a gente não adianta. É importante que a gente tenha uma homogeneidade nessa vacinação, até porque as pessoas circulam, né? Então não adianta você ter uma cidade, Rio de Janeiro, com uma alta cobertura vacinal e toda a região metropolitana com uma baixa cobertura vacinal, porque as pessoas circulam, ou seja, o vírus vai continuar circulando. Essas crianças estão sendo internadas com agravamento, isso gera um custo, é evitável, É, né? Muitas dessas crianças podem ter sequelas, né? Qual é a consequência a longo prazo? vários estudos já têm sido desenvolvidos sobre os efeitos da Covid longa em crianças, tá? Que isso já é algo que a gente está observando. A Covid, né? Ela não afeta crianças e adultos da mesma forma. Muitas vezes a criança tem, né? Isso é até um problema. Às vezes a criança ela não demonstra os sintomas com tanta rapidez. Né? Então, isso também às vezes é um problema para poder levar a criança já ao médico, e muitas vezes a criança já chega numa situação mais complicada. Enfim, fora todas essas questões de internação, né, e internação dessas crianças, a gente tem todos esses efeitos da Covid longa e que, por exemplo, tem alguns estudos que já têm apontado, por exemplo, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de sono, irritabilidade, relacionadas àquelas crianças que tiveram Covid. E um detalhe é que cada vez que essa criança tem Covid, a criança pode ter uma Covid mais de uma vez, né? E esse risco ele só vai sendo aumentado, né? Então, é realmente muito preocupante isso, porque como é uma doença relativamente nova, né, os impactos, né, a gente está começando a ver agora. E eu acho que a gente ainda não sabe tudo. Né? Ainda tem mais coisa para se ver sobre os impactos da saúde, não só das crianças, como também no adulto. A gente ainda tem muito ainda o que descobrir sobre a Covid longa, mas o que a gente já sabe que é uma realidade em crianças e que é realmente muito preocupante. Assim como nos adultos, né? Problemas de atenção, de memória, muitos problemas Exatamente. neurológicos que só vão aparecer muito mais tarde, né? Só vão aparecer mais tarde. E nas crianças isso é mais preocupante porque as crianças estão em fase de desenvolvimento, né? Então as crianças estão na fase escolar, na fase em que elas de desenvolvimento mesmo físico, motor, né? E o efeito vai ser muito mais grave nelas do que num adulto já formado, mas obviamente que neles também, só que são estudos diferentes que têm sendo feitos, só que a gente ainda está no início, né? A gente ainda está no início dos estudos, até porque cada vez a gente teve várias ondas aí, e para ver ainda esse efeito, né, mais para frente, a gente ainda precisa que os estudos continuem, mas o que a gente já tem
são esses efeitos em memória, em aprendizagem, no momento em que as crianças, na verdade, precisariam disso, né? Então, é um momento singular da vida das crianças e que a Covid longa pode estar afetando aí. Uhum. O que que a inclusão da vacina contra a Covid no calendário vacinal do SUS pode ajudar nesse cenário? Essa inclusão, ela pode ser uma esperança aí de aumento na cobertura? Eu acredito que sim. Essa semana também está sendo lançado um programa de vacina na escola. Então, eu acho que todo tipo de ação, todo tipo de programa, ele só vai agregar, tá? Eu nunca achei, e provavelmente o Ministério também não acha, que uma ação, apenas uma ação, vai resolver a questão do aumento das coberturas vacinais, né? Não só para a Covid, mas como para para as outras doenças, para os outros imunizantes também, mas isso é um passo, né? A inclusão dela no calendário vacinal é importantíssimo porque, por exemplo, antes é uma vacina que ela não poderia, por exemplo, ser exigida nas escolas, porque as escolas elas só podem exigir as vacinas que estão no calendário vacinal, né? E se a Covid agora está no calendário vacinal, ela já é uma vacina que pode ser exigida nas escolas na hora da matrícula, que os pais estiverem fazendo as matrículas nas escolas. Isso é uma questão. E a outra ação que está sendo, como eu falei, está sendo feita agora, que também visa ampliar essa cobertura, mas de qualquer jeito não é obrigatória, né? O pai pode se negar a vacinar, ele vai ter que assinar um documento, né? Dizendo, explicando ali por que a criança não vai querer vacinar quando for na escola, né? Só que de qualquer jeito, isso já é um incentivo, né? Porque muitas vezes a gente sabe que até chegar no posto, esse caminho, a gente também tem vários outros problemas de horário de posto, enfim, tudo isso pode ser resolvido com vacinação na escola e também com a entrada no calendário, onde agora, por exemplo, algumas escolas já podem cobrar os pais a vacinação, essas vacinas, né? Então, acho que todas as ações, elas, uma ação ou outra, não vai ajudar, mas todas juntas elas são importantes para que a gente aumente, né, as nossas coberturas vacinais. Patrícia, você já falou aí um pouquinho, mas como é que está o cenário em relação às outras doenças? O cenário de vacinação. Qual, por exemplo, a que está em pior situação e qual que já está em melhor situação? É importante frisar isso, que a gente já estava observando uma queda nas coberturas vacinais muito antes da pandemia. Tá? Então, a gente já estava vendo quedas nas coberturas vacinais. Não é à toa que, por exemplo, o Brasil, em 2018, 2019, o Brasil perdeu o selo de território livre de sarampo, porque em 2018 a gente teve vários surtos de sarampo no Brasil. Ou seja, e esse surto aconteceu por quê? Pela queda na cobertura vacinal, então, que ela já estava acontecendo muito antes disso. Então, a gente já estava num cenário ruim, preocupante, e a gente veio para a pandemia, onde realmente a situação, que não foi só no Brasil, tá? A gente teve um baque aí forte nas coberturas vacinais no mundo, mas a pandemia, de fato, ela atingiu, né, fortemente, e em 2022 a gente já começou a ver uma melhora, né? Teve a vacinação, as pessoas já começaram a circular, enfim, o cenário já era outro, não era o mesmo cenário de 2020 e 2021, né? Então a gente viu uma melhora em 2022 e em 2023 mais ainda. As Só campanhas que oficiais também, né, Patrícia, reforçaram muito, né? O que não a estava gente vendo teve, a nos gente anos teve anteriores. campanha, o retorno do Zé Gotinha. Então, a gente teve várias questões aí, que é uma retomada mesmo, e um foco maior desse como sendo um problema grave de saúde pública, né, a questão da queda das coberturas vacinais, e que a gente precisa recuperar. A gente, por exemplo, em 2023, eu estou pegando um dado aqui, mais de 60% dos municípios brasileiros não tinham atingido as metas de cobertura vacinal. Então, isso é bem grave, né? Sim. A gente, por exemplo, a BCG, que é uma vacina que a criança toma ao nascer, então é uma vacina que ela sempre teve coberturas altas,
no Brasil, Contra a nos tuberculose, né? últimos anos, contra tipos mais graves, né, da doença, que é uma vacina que ela tem o dia da BCG no Brasil, porque ela tem a marquinha, então, que essa é uma vacina muito brasileira, enfim, mas brincadeiras à parte, né, mas essa é uma brincadeira até sadia com relação à vacina, a gente sempre teve um histórico, assim, de coberturas altíssimas da BCG e, por exemplo, ela caiu muito nos últimos anos, incluindo 22 e 23, né? Então, Não se isso recuperou. é algo e não se recuperou, né? A gente ainda não voltou àqueles anos em que a gente batia Anteriores. muitas Uhum, vezes 100%. A gente uhum. estava tipo, de 100% da meta, entendeu? Então, assim, o que a gente tinha, por exemplo, de BCG e hepatite B, que são as vacinas que são dadas logo ao nascer, né? São as primeiras vacinas das crianças. Mas a gente tem a do sarampo, que é a tríplice viral, também ficou com uma situação muito ruim, vide o que a gente viu, né, de surto de sarampo. Uma outra vacina também bem preocupante é a da polio, né, tanto que a gente, Com risco, no ano de né? 2022, um risco de retorno da doença. Ano 2022, 2023, a gente teve muita campanha, 2022 principalmente, teve muita campanha em relação à poliomielite, porque as coberturas vacinais estavam baixíssimas, uma das mais baixas dos imunizantes com piores coberturas, porque a gente sabe que o vírus da poliomielite ainda é endêmico em alguns países do mundo. Ou seja, se a gente tiver com coberturas baixas aqui e uma pessoa chegar aqui com o vírus, ela vai encontrar uma situação aqui que pode ocasionar um surto. Então, assim, não é uma doença que está erradicada no mundo. Então, a gente precisa manter as altas coberturas vacinais que a gente não, para que a gente não volte àquela situação de décadas atrás em relação à polio, Uma né? doença gravíssima, né, Patrícia, que deixa sequelas graves, pode matar e deixa sequelas, paralisias, deformações. Muito grave. Sim, é muito grave. E isso, inclusive, acho que isso é uma forma até de conscientizar os pais, porque como a gente tem, né, muito daquela questão que a gente estava comentando sobre a falsa percepção de gravidade da doença, essa geração atual não viu isso. Essa Uhum. geração atual não sabe o que é ter um filho, ter um filho com sequelas de pólio. Hoje, o que você vê muitas vezes hoje em dia são adultos com sequelas de pólio, entendeu? Você não vê crianças com sequelas de pólio, porque é uma doença que já foi erradicada há muito tempo no Brasil. Então, isso parece ser uma coisa muito distante, uma coisa que não está mais na nossa realidade. Então, para que vacinar? Né? Então, isso que é importante frisar para os pais, que embora a gente não tenha mais, né, a gente não tenha no momento vivendo surto, mas a gente tem sim esse risco. E o que que esse risco, o que que significa pólio? Né? Mostrar mesmo o que que aconteceu, e não só para pólio, como para as outras doenças também, as sequelas que a não vacinação para os imunizantes que a gente tem, que ele pode fazer. A gente tem assim, um calendário vacinal fantástico, que Tudo de protege graça, para né? mais de 20 doenças de graça, disponível no SUS. Então, assim, agora a gente está vendo uma situação super atual dos pais não indo levar, aí no caso, os adolescentes, né, para vacinar contra a dengue. O Brasil está sendo um dos primeiros países no mundo a oferecer no SUS a vacina contra a dengue, né? E a gente está vendo uma baixa procura para essa vacina em alguns lugares. Né? Então, assim, e olha que a gente está vivendo um surto, né? Em alguns lugares já reduziu e outros a gente ainda está, mas de qualquer jeito a gente teve agora praticamente nos 3 primeiros meses do ano mais casos de dengue do que se a gente for, acho que a gente teve um recorde histórico, na verdade, Foi de uma dengue, né? epidemia mesmo, né, em E várias cidades. é uma epidemia mesmo, e a gente tá vendo várias prefeituras falando que, olha, a procura está sendo aquém daquilo que a gente daquilo que a gente imaginou. Né? Então, assim, pensar que a vacina está lá disponível, essa é uma vacina segura, né? Que ela salva vidas, que ela, infelizmente, só
por questões mesmo de produção do laboratório, ela não pôde estar para a população toda. Para toda a população. Ela é a partir de 4 anos, ela não tem para crianças muito pequenas, mas ela foi liberada, né? Ela foi produzida para entre 4 e 60 anos. Né? Mas a gente ainda não conseguiu disponibilizar para todo esse público exatamente por essa questão de produção mesmo, que o laboratório, e não é só no Brasil, a gente está tendo, na verdade, um surto de dengue em outros países da América também, né? Então, mas de qualquer jeito, mesmo as poucas que chegaram, ainda estão aquém, a procura não está sendo o que se esperou diante do quadro que a gente está vivendo. Isso diz muito também sobre a questão da Covid. Da Covid, então, a gente tem vacinas, né? E a gente teve um aumento de casos, inclusive agora no início do ano também, de Covid. O Observe Infância até publicou alguns dados, onde a gente mostrou que, por exemplo, o número de mortes de crianças por Covid dessas primeiras semanas de 2024 não está muito menor do que de 2023. Ou seja, a gente está vendo uma estabilidade nos números, E uma né, de estabilidade num óbitos. patamar alto, né? Num patamar alto, e assim, a gente já teve de lá para cá 1 ano para vacinar. Se a gente já teve 1 ano para vacinar, era para a gente estar, na verdade, vendo o quê? Uma redução nas mortes, porque a gente já teve tempo de vacinar, teve tempo para conscientizar, e mesmo assim os números estão estáveis. Era para o número estar reduzindo de mortes de crianças por Covid. E, na verdade, o que a gente está vendo é uma instabilidade num patamar que a gente não gostaria. Enfim, isso são questões com relação à preocupação do que a hesitação vacinal pode fazer e os riscos para a saúde das crianças quando os pais ou optam não ou acham que não precisam levar os seus filhos para vacinar, não tendo a percepção real do risco dessas doenças para a saúde dos seus filhos. E não só dos seus filhos, né? Para a sociedade como um todo. Porque a gente sabe que quando a gente está vacinando, quando está vacinando o nosso filho, quando está vacinando uma criança, a gente não é só uma proteção individual, isso também faz parte de uma proteção coletiva, né? A gente costuma dizer que é um pacto coletivo, porque a vacina ela funciona muito assim, né? Tanto não é à toa que a gente precisa chegar numa meta, né? Porque senão o vírus ele continua circulando, e esse é que é o grande problema da Covid. Para o vírus parar de circular, a gente tem que ter uma alta cobertura vacinal, senão a gente vai continuar tendo vírus circulando e o pior, novas cepas, que muitas vezes pode ser que a vacina, por enquanto as vacinas que estão disponíveis, Dão conta, né? os vírus, as vacinas dão conta dos novos vírus, mas se continuar assim, com as coberturas baixas, como é que vai ser daqui para frente? Será que vai surgir alguma nova variante e que a vacina não vai dar conta? Então, por isso que a gente precisa chegar nessas metas. No caso da Covid e para as outras doenças, a gente precisa também estar nas metas para que esses vírus não voltem a circular no território nacional e essas doenças não voltem a ser um risco para a saúde das nossas crianças. Tem uma questão ética envolvida aí, né, Patrícia? Quando um pai decide não dar a vacina no filho, o filho ele não tem a chance de escolha, né? Por ser uma criança. Então ele está decidindo por um outro ser colocar esse ser em risco, né? Tem toda essa questão foi uma discussão, né, de liberdade individual, só que uma coisa é o adulto, outra coisa é quando, como você falou, quando o pai está decidindo por uma criança, porque na verdade a criança não vai sozinha se vacinar, né? E mesmo agora, no caso da vacinação na escola, mesmo com a vacina na escola, eles vão precisar da liberação dos pais para poder vacinar na escola. Né? Precisam de que o pai tenha consentimento, né, dos pais para vacinar na escola. Só que eu costumo muito lembrar que a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele frisa ali a importância, o direito da criança à saúde e à vida. E ele é muito claro, inclusive, em relação à vacinação. Né? Então, a gente tentar ver o equilíbrio entre essa questão dos pais, mas também o direito dessa criança à saúde e à vida, e aí incluindo a vacinação.
Patrícia, qual mensagem que você gostaria de deixar para os responsáveis pelas crianças em relação à vacinação contra a Covid e também as outras doenças? Começando pelas crianças e adolescentes, agora com essa questão do todo esse programa, né, de saúde da escola, isso vai ser um momento para muitas vezes estarem as crianças e os adolescentes persuadindo seus pais, né, procurando saber. Hoje em dia, eu acho que é importante também procurar fontes confiáveis. E aí eu estou falando não só para adultos, mas também aos adolescentes. A gente sabe que os adolescentes têm acesso à internet, então sempre procurar fontes fidedignas. Ministério da Saúde, todo documento, toda questão de documentos, do próprio site do Ministério, na OMS, procurando profissionais de saúde, né? Os Fundação profissionais de Oswaldo saúde, eles Cruz, têm né? a Fiocruz, o site da Fiocruz, a Fiocruz tem vários documentos, não só documentos, mas também tipo, comunicados com uma linguagem, obviamente, mais tranquila para entendimento sobre vacinas. A Fiocruz, então, tem joguinhos sobre vacina, vários materiais de comunicação muito interessantes para esse público, e eles, né, com essa informação, podem muitas vezes e aí discutir, né, com os pais, caso que os pais não estejam querendo permitir que eles se vacinem, mas nas crianças menores e que não têm esse poder aí de argumentação, a gente vê a importância dos pais então, chegarem, né, nessas informações fidedignas e se atentarem que a vacinação ela não só é um ato de proteção, é um ato de amor, não só para sua criança, mas para as outras crianças também, para os adultos também, né? Então, para toda a sociedade. Então, pensar que isso é um pacto coletivo, né? Em que você faz parte desse pacto coletivo, né? Os pais fazem parte desse pacto coletivo. Então, é importante ter tudo isso em mente. É muita coisa, eu também sou mãe, então eu sei que é muita responsabilidade quando a gente opta por não vacinar, não vacinar os nossos filhos. E estamos aqui hoje, né, Patrícia, graças à vacinação, né? Saímos daquele sufoco da pandemia, e também estamos no coletivo vivendo mais graças às vacinas. Isso há décadas, né? Há décadas a gente tem um outro mundo depois das novas vacinas que foram criadas, né? Se a gente for pensar quantas crianças morriam de pólio ou viviam com sequelas de pólio, de sarampo, de meningite. E hoje em dia a gente tem as crianças com acesso à vacinação. Por exemplo, a vacinação de quando eu era criança, a gente tinha no calendário vacinal acho que umas 4 vacinas, né? Até o calendário vacinal brasileiro ele evoluiu muito nas últimas décadas, né? E isso é muito bom para nós, né? A vacina está de graça, disponível no SUS, então acho que a gente tem que aproveitar isso e pensar, né, olhar para o nosso passado e aprender com o passado e a fazer diferente agora, né? Então, em relação à saúde, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Olhar para um passado que é não muito distante do Brasil. A gente, no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente ainda tinha uma situação bem complicada em relação a pólio e outras doenças infecto-contagiosas, e hoje em dia a gente está em outro patamar em relação ao rotavírus. A gente tinha um cenário de crianças morrendo por diarreia. A gente ainda tem, claro, mas não tanto quanto a gente tinha décadas atrás, isso graças à vacina, graças à importância da vacina no rotavírus. A gente tem agora também, está tendo campanha, acabei de ver também hoje, com relação ao HPV. O Brasil vai adotar a vacina de dose única para HPV, para os adolescentes. Isso vai facilitar demais a logística de vacinação. Então, isso é mais um ponto positivo para os pais levarem seus filhos para tomar a vacina da HPV, tanto os meninos quanto as meninas. Enfim, hoje a gente tem muito mais ferramentas, mais vacinas, mais acesso à saúde e para a saúde dos nossos filhos. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação.
Eu que agradeço vocês e podem contar comigo sempre. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.